Moradores do bairro Planalto reclamam por falta de sinalização no trânsito. Secretário de Segurança Pública do Estado pede exoneração do cargo. E no Dia do Livro nós recebemos Deise Carvalho, que é psicopedagoga, para falar sobre a importância da leitura. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Feliz News. Bem-vindos. Bem-vindos ao Feliz News. O delegado federal Caio Bezerra anunciou na noite desta segunda-feira que pediu exoneração do cargo de secretário de Segurança Pública e da Defesa Social do Rio Grande do Norte. Em carta encaminhada ao governador Robinson Faria, ele alegou razões particulares. O delegado-geral da Polícia Civil, Cleiton Pinho, também pediu para sair. Ele ficou à frente da DGPOL por 9 meses. Caio Bezerra esteve à frente da secretaria por 6 meses. Ele é o terceiro secretário de Segurança a deixar o cargo no governo de Robinson Faria. Moradores e motoristas que passam diariamente pelo cruzamento das ruas Engenheiro João Hélio Alves e também Antônio Freitas de Lemos reclamam a falta de sinalização no local. E isso tem causado vários acidentes. A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, STTU, prometeu resolver o problema em fevereiro deste ano, quando nossa equipe esteve no local, mas até o momento nada foi feito. Passam diariamente pelo cruzamento motoristas que vêm dos bairros Cidade Nova e Cidade da Esperança de um lado e Pitimbu e Planalto do outro. O trecho já é conhecido por sempre acontecer acidentes e há muito tempo a população cobra sinalização para o local. Não tem respeito, pessoal, não tem faixa de pedestre, não tem nada. Tanto aqui como ali embaixo, aqui nessa rua que é Antônio Freitas de Lemos. Como aumentou o fluxo muito grande de pessoas, então está totalmente desorganizado. Se olhar, não tem placa de para, não tem nada, ninguém respeita. A vez é de quem chegar e passar. Seu Cícero, que trabalha próximo ao local, também já presenciou diversas batidas. É direto. Sempre tem que... Aqui já era para um sinal a tempo, entendeu? Eles botam a placa ali, mas eu não sei quem é que tira, o pedestre, alguma coisa tira, bota num lado, bota no outro, aí o motorista não sabe de qual lado é para parar, ou na hora, aí tem acidente. Em fevereiro deste ano, a nossa equipe esteve no local para cobrar da Secretaria de Mobilidade Urbana, STTU, a sinalização, mas até agora nada foi feito. Quem passa pelo cruzamento das ruas João Hélio Alves da Rocha e Antônio Freitas de Lemos tem que ter a atenção redobrada, pois sem a sinalização, ninguém sabe de quem é a preferência. De acordo com essa moradora, que já teve a casa atingida em um acidente, a única sinalização que existia, a placa de pare, foi arrancada e jogada no terreno ao lado da rua. Eles tiram a placa, embora que a prefeitura bote, mas aí eles jogam fora para acontecer todas essas coisas aqui. A minha casa já foi atingida um ano atrás, aí já faz bem uns 10 anos, e toda vida que a prefeitura vem, aí eles jogam a placa do lado. Ela fala que ainda tem medo que a sua casa seja atingida novamente. Eu tenho medo da minha casa ser atingida de novo. Justamente, é isso que a prefeitura tem que fazer alguma coisa por aqui, pelo nosso bairro, né? Complicado. Em nota, a Secretaria de Mobilidade de Natal informou que estão sendo realizadas reuniões para solucionar o problema. A Secretaria afirmou que em um prazo de 15 dias a sinalização completa já estará instalada no local. E agora um assunto polêmico. A tarifa de ônibus em Natal tem reajuste aprovado para R$ 3,35. O novo valor da passagem foi aprovado pelo Conselho Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, mas ainda precisa ser homologado. E quem nos traz mais detalhes para essa discussão é a repórter Adriana Severo. Exatamente, por 16 votos a favor, o Conselho Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana de Natal aprovou o aumento da passagem de R$ 2,90 para R$ 3,35. Esse conselho ele reúne representantes de diversas entidades do setor, como o Seturne, que é o Sindicato das Empresas, o Sintro, que é o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários, e a STTU, que é a Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal. Dos 21 conselheiros que formam o grupo, 16 votaram a favor desse aumento.
Existiam ainda outras duas propostas, de R$ 3,30 e R$ 3,50. O valor mais baixo recebeu 3 votos e o valor mais alto, apenas 2 votos. Lembrando que esse valor de R$ 3,50 era o solicitado pelo Seturno para a Prefeitura para o aumento deste ano. Lembrando também que esse aumento de R$ 2,90 para R$ 3,35 ainda precisa ser homologado pela Prefeitura. O último aumento foi dado em janeiro do ano passado, quando a passagem subiu de R$ 2,65 para R$ 2,90. Infelizmente, uma notícia péssima para quem precisa pegar o ônibus todos os dias. Lívia, João. Obrigada, Adriana, pelas informações, e os aumentos não param por aí, né, João? Pois é, bom estar com o bolso preparado. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou o reajuste médio de 3,38% nas tarifas da Cosern a partir do dia 22 de abril. Para os consumidores de baixa tensão, como por exemplo nas residências, o reajuste médio será de 3,08%, enquanto para as indústrias o reajuste será de 4,07%. Desse segmento, 86% são clientes residenciais. E veja a seguir, o América de Natal tem nova contratação e promete fazer mudanças no time. E ainda uma entrevista com Deise Carvalho falando sobre a importância da leitura. Depois do intervalo, a gente volta já. E agora nós vamos para o nosso momento esportivo. O ABC abriu vantagem em relação ao Potiguar na disputa pelo título da Copa do Rio Grande do Norte. Pois é, e o América de Natal tem nova contratação. É o Leandro Campos que assume o treinamento do time. A nossa repórter Leonor Cosentino tem mais informações. É com você, Leonor. Olá, Lívia. Olá, João. O ABC goleia o Potiguar de Mossoró nesse domingo lá na Arena das Dunas e deu um passo importante para a classificação do retorno. O ABC pode perder amanhã, que é o jogo de volta, que acontece na Arena das Dunas, por até 4 gols de diferença, que ainda se consagra campeão do retorno. Mas o jogo é ainda mais importante para o Potiguar de Mossoró, porque ele precisa vencer o ABC para chegar à 3ª colocação do campeonato estadual, porque chegando nessa colocação ele consegue a classificação para a Série D do próximo ano, mas a 3ª colocação ele precisa vencer o ABC por mais de 4 gols de diferença. Uma missão difícil para alcançar o 3º lugar da tabela, que hoje é ocupado pelo América. E o América, que também foi movimentado essa semana, ele contratou o técnico Leandro Campos. Olha só, Leandro Campos, se você está achando esse nome familiar, você está muito certo mesmo, porque Leandro Campos foi técnico do ABC em 2010. Ele foi campeão da Série C em 2010 pelo ABC e foi bicampeão estadual em 2010 e 2011 do ABC. E agora assume o comando do América. Uma missão muito difícil para tentar manter o América na Série D do Campeonato Brasileiro. Ele já chegou movimentando, querendo mais ou menos de 9 a 10 contratações. Será que ele vai conseguir ajudar o América? A gente vai ter que aguardar para ver. Lívia, João. Muito boa. Vamos esperar, né? Será que eles vão conseguir essa melhora no time? Vamos ficar aguardando. A Secretaria Municipal de Saúde decidiu realizar o acompanhamento dos casos de doenças diarreicas. Só nos primeiros 3 meses do ano, mais de 5.000 pessoas foram diagnosticadas com os sintomas. O objetivo é intensificar o monitoramento da qualidade de água nos bairros com maior quantidade de notificações. A nossa repórter Adriana Severo vai nos trazer mais detalhes. Somente nesses 3 primeiros meses do ano foram diagnosticadas 5.250 pessoas com essas doenças diarreicas. Eu estou aqui com o Marcílio Xavier, que ele é o chefe da Vigilância em Saúde Ambiental e do Trabalhador de Natal. Marcílio, mais de 5.000 pessoas acometidas nesses primeiros 3 meses. Vocês sempre fazem um monitoramento e agora vão reforçar. Como é que vai acontecer? Sim, o monitoramento ele se dá nos 36 bairros de Natal, onde uma equipe diariamente ele se desloca a um desses bairros e em cada bairro nós temos 2 pontos de coleta, que são pontos pré-estabelecidos, onde nós coletamos a água, tanto que oriunda da concessionária Caerne, como água de poços. E aí essa água é realizada um tipo de análise no local e outra, a parte microbiológica e físico-química, ela vai para o laboratório central.
E as maiores notificações foram em 2 zonas de Natal, a Zona Oeste e na Zona Norte, que também foram as mais, onde foi casos mais notificados no ano passado, não é isso? Sim, infelizmente os bairros onde não existe o saneamento básico, o número de ocorrências dessa natureza, ela sempre vem aumentando. No ano passado, a região administrativa que teve uma maior incidência foi a Oeste e, em segundo lugar, o Norte. E desse ano mudou um pouco, mas as condições elas são bem parecidas. Permanece a ausência de saneamento básico. Nesse caso, Marcílio, 80% das pessoas são contaminadas por causa da água, mas não são só esses fatores, tem outros também. Ao que as pessoas devem estar atentas, além da água contaminada? Verdade, estudos mostram que 80% das diarreias no Brasil, elas são oriundas de água contaminada, uma má qualidade hídrica, mas os fatores que levam a esse adoecimento não é só esse. Nós temos a questão pessoal, a higienização pessoal, nós temos a questão da higienização de frutas e verduras, a lavagem das caixas d'água, dos reservatórios, a ausência da água durante todo o dia faz com que a população acondicione água em reservatórios e, às vezes, esse acondicionamento ele é realizado de forma equivocada. E aí é um motivo maior para a proliferação de bactérias que vão fazer com que a pessoa adoeça. E com relação à água contaminada, Marcílio, existe um programa que faz essa fiscalização, é o Vigiágua, não é isso? Sim, nós temos implantado aqui em Natal, desde 2005, o Programa de Vigilância da Qualidade da Água, que tem como objetivo garantir à população uma água de qualidade. Esse programa, ele, como eu falei, ele visita todos os bairros de Natal e, quando é encontrado alguma irregularidade, a concessionária, o responsável pelo abastecimento, ele é prontamente notificado e ele tem a obrigação de corrigir aquela irregularidade. Marcílio, todo mundo pode ser acometido com essas doenças diarreicas, mas quem sofre mais são as crianças e idosos, então é preciso uma atenção maior com eles? Sim, os públicos assim mais vulneráveis, né? As crianças e os idosos, então cabe, no caso das crianças, ter um cuidado, as mães ao chegarem na escola, onde a criança às vezes passa o dia todo, conversar com a diretora, saber há quanto tempo aquela caixa d'água foi lavada, o bebedouro, se a água realmente é uma água de qualidade. Então, se tiver esse critério, esse cuidado, com certeza o número de diarreias eles serão minimizados. Então, vamos só reforçar para quem está em casa, quem armazena água em casa, quem tem caixa d'água, quais os cuidados que devem fazer, que devem tomar, o que deve reforçar? Você que tem um reservatório, uma caixa d'água, existem portarias, existem resoluções normativas que afirmam, né, através de estudos, que você tem que, no mínimo, higienizar a sua caixa d'água a cada 6 meses. E aí nos deparamos com situações de pessoas com 10 anos que não lavam a caixa d'água. Aí não tem como, né? Fica difícil, né? Marcílio Xavier, muito obrigada pela participação. Então, todo mundo atento para ter saúde. Lívia, João. É isso mesmo. Obrigada, Adriana, pelos esclarecimentos. Todos nós precisamos ficar atentos, afinal, a qualidade da nossa água que está em jogo e a nossa saúde também. Muito importante. E o Ministério Público do Rio Grande do Norte deflagrou na manhã desta terça-feira a Operação Recovery, que apura desvio de recursos públicos na execução de contrato de recuperação de automóveis e fornecimento de peças automotivas na cidade de Santana do Matos, na região do Seridó do estado. De acordo com a investigação, os desvios aconteceram entre o período de dezembro de 2013 a dezembro de 2016. 7 ex-gestores do município, entre eles uma ex-prefeita e ex-secretários, estariam envolvidos com o esquema de desvios. Participam da operação 25 policiais militares e 9 promotores de justiça, que cumprem 8 mandados de condução coercitiva nos municípios de Santana do Matos, Caicó, São José do Seridó e Parnamirim. E veja a seguir as notícias do Brasil e do mundo com o Giro de Notícias. Depois do intervalo, a gente volta já. E já dizia Monteiro Lobato que um país se faz com homens e livros. Ele se referia à importância da leitura para homens, mulheres, crianças, para todo mundo. Mas as estatísticas nacionais quanto à leitura indicam que os brasileiros leem pouco. Em média, apenas 4 brasileiros em cada 10 têm algum contato com livros, segundo pesquisa realizada pela Câmara Brasileira do Livro. Mas essa turma de alunos demonstra que esses números no futuro terão uma mudança.
No Dia Nacional do Livro Infantil, crianças com idade entre 1 e 6 anos de uma escola particular de Natal participaram de diversas atividades voltadas para o incentivo à leitura. Você gosta quando a professora conta histórias? Sim. Por quê? Porque eu aprendo muito. De acordo com essa professora, a contação de histórias é o principal meio para despertar a curiosidade da criança e deve começar o quanto antes. É através das contações de histórias que podem iniciar desde quando a criança ainda é bem pequena, que vai favorecer toda essa ampliação de vocabulário, vai possibilitar a criança a criar mais, a imaginar mais, né? Então esse processo de aquisição, de construção de escritas que as nossas crianças estão passando, é fundamental esse processo. Já na sala de aula, para Rita de Cássia, é importante se caracterizar e envolver os alunos em alguma situação que já ocorreu. Assim como eles, eu também costumo fazer a leitura de imagens, porque eu fazendo a leitura de imagens, depois eles reproduzem o que eu faço, né? Ele faz essa mesma contação. E geralmente eu não conto a história real do livro. Eu pego algum acontecimento da sala, se eles estão empurrando mais, e eu trago para aquela história, dizendo que se é um cachorrinho, que o cachorrinho empurrava e o amiguinho ficou triste. E na era digital, onde crianças são cada vez mais atraídas por aparelhos como celulares e tablets, a escola tem um papel fundamental. A partir do momento que é possibilitado à criança esse mundo da leitura, esse mundo letrado, as contações de histórias, a contação de histórias em família também contribui bastante. Então, assim, quanto mais é possibilitado à criança esses momentos lúdicos através da leitura, mais a criança vai se sentir atraído por esses momentos. O dia 18 de abril é lembrado como Dia Nacional do Livro Infantil, em homenagem ao nascimento do escritor Monteiro Lobato, um dos principais autores da literatura infanto-juvenil. Ele é um escritor que, embora, né, tenha vivido em outra época, até hoje os seus personagens e suas histórias permeiam o lúdico das crianças. Então, assim, ele tem uma frase que diz que queria que o país fosse feito de homens e livros. Daí a importância que ele dá a essa leitura. E assim, nós tentamos passar isso para os nossos alunos, o quanto a leitura contribui para o nosso desenvolvimento, já que foi citado por ele há anos atrás. Bacana, né? Essa data, ela não foi escolhida por acaso, como a gente mostrou aí na matéria, né? É a data justamente em homenagem a Monteiro Lobato, que é escritor e se dedicou em toda a sua vida à literatura infantil aqui no Brasil. O dia foi instituído justamente em 2002, que foi o ano de criação da lei, registrando a data de nascimento de Monteiro Lobato como dia oficial da literatura infanto-juvenil. E para continuar falando sobre essa temática tão importante, nós recebemos agora aqui no Feliz News a psicopedagoga Deise Carvalho. Deise, muito obrigada por estar aqui conosco para conversar sobre esse assunto. Vou começar perguntando. No Brasil, né, a gente viu na nossa matéria, logo em seguida, antes da nossa entrevista, que não existe um hábito da leitura, não é uma prática muito comum. E aí a pergunta que não quer calar, né? Como incentivar as crianças ou até mesmo como criar esse hábito de ler? Estou muito feliz de estar aqui falando sobre leitura, né? Até porque eu faço parte da educação, de formação de professores, então estou muito feliz de falar sobre leitura, algo que a gente está sempre fomentando em nossos professores e, enquanto consultora clínica, fomentando aos pais a importância da leitura. Desde cedo, desde o ventre da mãe, a gente sempre incentiva, eu, enquanto psicanalista, sempre converso com os pais que quando a mãe engravida, a gente já começa o incentivo à leitura. Por quê? Porque desde cedo, a criança, ao ouvir a mãe contar histórias, a criança já se acalma, porque a leitura, ela é também calmante. Ela se acalma, ela escuta o som da voz da mãe. A criança, ela imagina, a criança cria, a criança, ela se deleita ao ouvir a história da mãe. E realmente, o nosso Brasil, nós temos poucos leitores. Né? Os nossos jovens, eles não têm o hábito da leitura. E nós sabemos que, apesar de ter uma ou outra isenção para papel feito para confecção de livros, o custo ainda é elevado. Uma visão pedagógica do assunto, você acha que faltou algum incentivo por parte do governo? Eu discordo um pouco,
né? Eu escuto muito essa colocação do valor, né? do valor até em sala de aula, quando eu estou em sala de aula como professora, que os livros são muito caros, mas nós temos os sebos, tanto o sebo virtual como os sebos normais, os sebos comuns, e temos também os livros em PDF, tanto livros para crianças como livros para professores, né? De todos, tanto os pensadores como os livros também, todos os tipos de livros que você pensar, você consegue baixar em PDF. Muitos caros são os livros novos. Os livros novos, sim. Você realmente tem um acesso muito caro ainda, né? Mas você consegue, até emprestado, quando você quer ler, você dá um jeito de conseguir ler. Você consegue. Quando você tem o hábito da leitura. E esse hábito é muito importante que os pais criem. Comecem no lar. O primeiro hábito da leitura começa no lar. Deise, é justamente sobre isso que eu vou lhe perguntar agora, a respeito do amor pela leitura. Muitas vezes esses pais, eles deixam para esse despertar acontecer apenas na escola. Mas o exemplo, ele tem que vir de casa. Você acredita que essa coisa do ler junto, os pais leitores podem influenciar os filhos nessa prática? As pesquisas mostram que os pais que têm o hábito da leitura, consequentemente, terão filhos leitores. Mas isso não é 100% verdadeiro, né? Como toda pesquisa, não é uma conta certa. Por quê? Porque a gente percebe, né, as pesquisas mostram também que aquelas crianças que não têm pais leitores são crianças que têm o hábito, né? Elas realmente têm o hábito da leitura. Mas pais que têm o hábito de ler constantemente para os seus filhos, sim, vão ter filhos leitores, filhos que vão realmente buscar a leitura, porque a criança que lê, ela tem uma formação na escrita melhor, porque existe uma diferença entre ler e escrever. Tem pessoas que têm uma formação leitora muito boa, mas têm uma dificuldade na escrita, porque lê, mas não sabe escrever. Ou na interpretação, na interpretação. Né? Lê, mas nós temos analfabetos funcionais que não conseguem interpretar. A gente vê muito isso na universidade, certo? Eu tenho crianças que têm uma formação leitora muito boa, mas não têm a interpretação boa. Então, para que isso aconteça, precisa que os pais consigam ler, mas consigam também subtrair dessa criança essa interpretação na hora que estão lendo com seus filhos. Mas uma ressalva, essa leitura precisa ser uma leitura tranquila, não aquela leitura formal, aquela leitura que pressiona a criança, porque muitas vezes a escola solicita que aquela criança tenha que ler todos os dias. Aquela leitura precisa ser uma leitura espontânea, uma leitura prazerosa. Né? Deise, outra coisa, como por exemplo os adolescentes, né? A gente vê que muitos deles passam horas nas redes sociais, no celular, no tablet, no computador, mas quando se trata do livro, chega logo a dar sono. Como fazer para esse adolescente criar o hábito? O que é que deve ser feito? É buscar, por exemplo, um assunto que goste, ou esquecer um pouquinho para criar esse hábito dos livros didáticos e buscar realmente assuntos favoráveis, pertinentes à idade? Como é que deve ser feito? Eu trabalho com adolescência há 15 anos, certo? O que é que acontece com o adolescente? O adolescente está numa fase muito difícil. O adolescente está numa fase hormonal muito complexa, certo? Ele quer tudo menos, existem poucas exceções, menos estudar naquele momento, né? É uma transformação, tanto psíquica como hormonal. Então, tem todos os interesses, menos o estudo. Então, as redes sociais, os amigos, os jogos eletrônicos, para ele é muito mais interessante do que uma aula de 50 minutos e chegar em casa e ainda ter que estudar. Porque existe uma diferença entre ler os conteúdos e ainda tem mais uma questão que eles colocam, que são aqueles livros paradidáticos. Então, os livros paradidáticos, que são aqueles livros, aqueles romances, que para a gente, naquela época, minha época, era interessante, os romances. Machado de Assis. Machado de Assis e Fernando Pessoa e tal. Nossa, era interessante. Para eles não é interessante. Né? Para eles não gostam. Então, eles gostam de alguns livros que realmente eles gostam e buscam, mas para os pais são livros que não têm interesse para eles. Mas eu sempre digo a eles, leiam o que vocês gostam, porque leiam alguma coisa. Porque na hora que eles buscam, eles estão trazendo informações. Querem tablet, mas procurem leituras naquele tablet. Pesquisem. Porque na hora que pesquisa, vem informações. Nada é perdido. Ler, né? Nada é perdido. Nada é perdido.
Deise, muito obrigada. A gente recebeu aqui no Feliz News Deise Carvalho, que é psicopedagoga. Muito obrigada pelos esclarecimentos. A gente agradece demais. E vamos continuar, né? A Austrália endurece política de vistos para trabalhadores estrangeiros. Idade mínima para aposentadoria das mulheres poderá ser menor. Mais detalhes sobre essas notícias do Brasil e do mundo você acompanha agora com o Giro de Notícias. O primeiro-ministro da Austrália anunciou na manhã desta terça-feira o fim do visto temporário para trabalhadores estrangeiros e sua substituição por permissões que exigem uma maior qualificação profissional. Os novos vistos exigem experiência profissional e maior conhecimento da língua inglesa. O primeiro-ministro disse que a decisão foi tomada após uma análise minuciosa da situação e negou que fosse uma resposta a partidos de extrema-direita. Mais de 25 mil pessoas residiam na Austrália em setembro de 2016 com esse tipo de visto. Segundo dados do Departamento de Imigração, 1/4 dos detentores é a Índia, país com mais cidadãos com esta permissão, seguida pelo Reino Unido com 19,5%. O relator da proposta de emenda que trata da reforma da Previdência, deputado Arthur Maia, disse que há uma chance de reduzir no texto da proposta a idade mínima de 65 anos para mulheres. Maia acrescentou que existem opiniões divergentes sobre a redução para 62 ou 63 anos. A indefinição da idade mínima da aposentadoria das mulheres fez o relator cogitar um adiamento da apresentação do relatório. Caso haja mesmo uma alteração na idade mínima de aposentadoria para as mulheres, mudará também o cálculo para a regra de transição. E o Feliz News de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar 13h. E também às 6h30 da noite. Obrigado pela companhia e até amanhã. Até amanhã.